Boa noite a todos que estão aqui conosco no Conexão Campo Cidade. É uma alegria muito grande estar aqui de volta. Estive um tempo fora, né, em férias e trabalho e estudos em julho, e rever os amigos aqui do Conexão. Hoje a gente está com o Antônio da Luz e com o Décio Luiz Galzoni, nosso grande convidado aqui, que é engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E um grande prazer tê-los aqui. Boa noite, Antônio. Boa noite, Décio. E a todos que estão aqui nos acompanhando. Boa noite, Letícia. Boa noite a todo o nosso público. Boa noite ao Décio, em particular, nosso convidado da noite. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Letícia. É um prazer, uma honra. Eu sabe que sempre que eu posso acompanho vocês e estar presente hoje nesse estúdio é um prazer e espero estar à altura do convite que vocês me fizeram. Então, para nós que é uma alegria, Décio, obrigada por aceitá-lo. Nós temos um vídeo do Tejon, né? Acho que poderíamos começar passando pelo vídeo do Tejon. Salve, salve, Décio Gazzoni, admirado amigo. Uma pena não poder estar aí com você o tempo todo, mas estou em Brasília. Mas eu tenho aqui uma mensagem. Primeiro, te parabenizar pelo teu lindo trabalho. E depois uma pergunta que eu faço para mim. Queria ouvir tua resposta. Segurança genética, Décio. Nós temos segurança genética, quer dizer, somos hoje um país que tem a quarta maior agricultura do mundo, nós vamos caminhar para a primeira. Nós estamos, assim, tranquilos, seguros com o conhecimento profundo da genética, que é vital. Qual é a sua opinião sobre segurança genética brasileira? Um grande abraço, amigo Décio. Parabéns. Décio, o Tejon mandou essa pergunta para você. Acho que podemos começar por ela, respondendo. Então, vamos começar. É um prazer sempre receber perguntas do meu amigo Tejão, que é um inquiridor permanente. Ele me liga sábado, domingo, feriado, de manhã, de noite, e é sempre instigante a pergunta dele. Na verdade, a pergunta dele, vamos desdobrar em duas partes, aí só para efeito didático. Uma primeira parte seria recursos genéticos em si, variedades, cultivares, material genético básico, genes, e não só de plantas, de animais e de micro-organismos, porque micro-organismos estão sendo cada vez mais importantes para a agricultura. Os bioinsumos, por exemplo, todos eles são, de alguma forma, derivados e associados a micro-organismos. E a segunda parte são as ferramentas para lidar com esse recurso genético. Então, vamos analisar de duas maneiras, porque um não funciona sem o outro. Olha, o Brasil já há 50 anos se preocupa em ter recursos genéticos, em catalogar, em identificar, em conhecer os seus recursos genéticos próprios. Nós somos um país mega diverso, e trazer recursos genéticos externos daquelas plantas, daqueles animais que nos interessam. Soja, por exemplo, é o maior cultivo do Brasil, mas soja ela é proveniente da China. O recurso genético básico ele vem da China, embora hoje esteja distribuído em inúmeros países. Então, como é que a gente faz com isso? Nós formamos os bancos de germoplasma. E a Embrapa é a grande gestora de bancos de germoplasma no Brasil. Aliás, nós temos um centro de pesquisa, o Senargem, que fica lá em Brasília, onde está o Tejon, cuja missão primordial é justamente lidar com recursos genéticos. Uma parte desse recurso genético ele é mantido in vitro, uma parte em vivo, uma parte no campo, e nós temos duplicatas colocadas lá no Banco Internacional, lá na Noruega. Então, de alguma maneira, nós estamos relativamente tranquilos, Tejon. Eu falo relativamente porque a evolução da ciência nessa terceira década do século XXI e nas próximas é uma coisa que chega a nos aterrorizar, nós cientistas, pela rapidez com que acontece.
Então, nós não podemos simplesmente estancar e dizer o que nós temos é suficiente. Nós temos que estar permanentemente em contato, intercambiando, capturando recursos de outros países e oferecendo os nossos, porque realmente é uma questão de troca. Porque não é só a gente procurar novos cultivos e novos animais de criação, é procurar genes. Por exemplo, agora, para enfrentar o grande desafio das mudanças climáticas, de repente não, com certeza, nós vamos precisar de cultivos de soja, de trigo, de milho, etc. e tal, grãos em geral, frutíferas, que resistam a temperaturas maiores, a períodos de estiagem maiores, eventualmente a inundações. Então, nós temos que buscar esses genes e introduzi-los, e não necessariamente esses genes já estão no Brasil. Então, essa é uma parte, a parte física, a parte tangível. A segunda parte é o desenvolvimento de ferramentas. Olha, gente, quando eu saí aí de Porto Alegre, Antônio, quando eu saí da universidade, genética era a genética clássica, era cruzamentos, demorava-se 10, 12, 15 anos para conseguir uma nova variedade de trigo, de arroz, ou de feijão, ou de soja. Hoje, com as novas ferramentas, demora-se mais tempo para licenciar na parte burocrática do que efetivamente para desenvolver, porque tudo ficou muito rápido com as novas ferramentas genéticas. Então, não basta ter o banco genético, nós precisamos dominar essas ferramentas e, mais do que dominar, um país com o protagonismo do Brasil, como bem colocou o Tejon, ele não pode ficar dependendo dos outros, ele precisa desenvolver as suas próprias ferramentas autóctones ou em conjunto com outros grupos de cientistas no mundo. Então, esse é um aspecto que me preocupa muito, e aí eu não falo só em nome da Embrapa, eu falo em nome de outros institutos, falo em nome das universidades. Isso precisa ser introjetado na ciência brasileira e, novamente, não dá para parar. O que a gente pensa que é o estado da arte hoje, daqui 2 anos, gente, é peça de museu. A ciência evolui numa rapidez enorme. Então, nós temos que investir pesadamente, nós precisamos de talentos, nós precisamos de recursos elevados. Isso custa caro, sim, e permanentes, para que a gente possa sempre dar o devido suporte ao protagonismo do agronegócio brasileiro. Décio, se me permite, Letícia, fazer uma pergunta correlata a esse ponto. A sua fala, professor Décio, deixa muito claro que a agricultura, a pecuária, elas vão muito além das fazendas, né? Hoje seria impossível nós termos as produtividades que nós temos sem a pesquisa, sem os produtos químicos, sem os produtos genéticos, sem os produtos mecânicos. Ou seja, o povo da cidade, né, tem uma importância enorme no resultado do campo, e o resultado do campo tem um peso enorme nos resultados da cidade. E a gente está toda hora aqui lembrando isto no programa, não só porque é a conexão campo e cidade, mas porque é uma realidade que precisa ser lembrada toda hora, professor Décio. Porque, veja, o senhor é um pesquisador de altíssimo nível, mas não é produtor rural. E alguém tem dúvida da importância do seu trabalho para o setor? Não tem. Então, é sempre bom nós fazermos essas remarcações. Agora, nós temos uma deficiência, quando nós olhamos assim as nossas fragilidades dentro do agronegócio, quando nós fazemos assim uma matriz SWOT, né, do que nós estamos bem, o que nós estamos mal, onde é que nós temos oportunidades e onde é que nós temos fraquezas, uma coisa que sempre, qualquer pessoa que fizer essa avaliação, ela vai levar em consideração a nossa incapacidade de produzirmos os nossos próprios insumos. Isto é uma fragilidade do setor do agronegócio brasileiro. Nós somos bastante dependentes da oferta externa. A priori, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não acho que somos uma ilha, que estamos desconectados e temos que produzir tudo. Não. Nós temos que buscar o que for mais barato, que chegar mais barato lá na fazenda é o que leva. Essa é a minha opinião. Nós temos, vivemos numa aldeia global, nós temos que tirar a vantagem disso. Agora,
inegavelmente, fraquezas costumam gerar oportunidades. O Brasil, por outro lado, ele é um expoente desenvolvedor ou estudioso ou promissor mercado de bioinsumos, que pode eventualmente, num futuro curto, médio, longo, ser ou amenizar, ou eventualmente até resolver essa fraqueza nossa, criando ao mesmo tempo uma oportunidade, porque para resolver essa fraqueza, eu preciso desenvolver negócios, empresas, para suprir essa necessidade. E o senhor tem estudado muito essa questão dos bioinsumos, que, como toda coisa nova, né, ela está envolta de incertezas a respeito da sua capacidade de prover essa necessidade. Como é que o senhor, como um pesquisador, como um homem de mercado, mas da academia, enxerga essa presença dos bioinsumos hoje e amanhã? O senhor acha que, de fato, nós poderemos ser um país não independente, porque eu acho que ser independente nem é bom, mas ser próximo da auto-oferta, da nossa capacidade de ter autonomia para definição de produção independente da oferta de insumos minerais? Antônio, muito obrigado pela pergunta. Eu gosto dessa pergunta, eu gosto quando me fazem, porque me permite polemizar em torno do tema e chamar atenção para reflexão. Então, eu vou colocar alguns pontos aí e depois discorro sobre eles. Primeira coisa, eu enxergo uma acomodação do paradigma químico, das soluções químicas para a agropecuária, que progressivamente eles passam a ter menos importância, e um aumento da importância das soluções biológicas. As soluções biológicas, aí eu coloco junto bioinsumos, mas também parte da pergunta do Tejon antes, porque hoje nós temos as soluções biotecnológicas, seja de semente, seja de animais, e por animais não é só a pecuária que a gente conhece, bovinos, ovinos, suínos, aves, mas também peixes e outros animais de criação. Então, eu vejo duas curvas, uma atenuação da curva de inovações e de mercado de soluções químicas e um aumento da curva de bioinsumos. Obviamente, isso não é uma revolução, Antônio, você sabe bem disso, não vai acontecer de um ano para outro, é um processo progressivo. Então, eu dou aí um lapso de tempo de 10 a 15 anos para que a gente realmente entre num equilíbrio. As soluções biológicas, as soluções de bioinsumos, a rigor, elas não são novidade. Elas existiam antes mesmo das soluções químicas. Só que as soluções químicas tomaram conta do mercado por uma série de razões, de praticidade, de funcionalidade, e até de custo, de preço. E nós estamos retomando isso por conta de todas as discussões de sustentabilidade e porque chegaram inúmeras inovações de produtos, de processos e exigências do próprio consumidor que apontam nessa direção. Junto, eu trago outra coisa. Eu concordo com você, eu também não sou xenófobo em absoluto, mas nós temos que botar em consideração algumas coisas aí, tipo soberania, tipo gerência de riscos. Então, vejam o que aconteceu na pandemia, veja o que aconteceu recentemente no início aí do conflito Rússia-Ucrânia, quando nós tivemos dificuldade de acesso a determinados insumos, inclusive fertilizantes, com disparada de preços, com dificuldade de internalização. Então, embora a gente nunca vá ser totalmente independente, é importante investir para que a gente possa ter uma gerência desse processo e não fique expostos a riscos muito elevados e a gente possa manter uma determinada soberania. Então, bioinsumos, por exemplo, ajudam na redução da demanda de nitrogênio, porque as leguminosas podem fixar, através das bactérias simbióticas, fixar nitrogênio do ar. Então, isso vale para o feijão, isso vale para a soja.
A Embrapa colocou no mercado recentemente, em parceria com empresas de mercado, solubilizadores de fósforo. Então, aquele fósforo que ficava retido em quelatos no solo, ele passa a ser solubilizado por esses micro-organismos, isso diminui a demanda de fósforo. Então, isso modifica um pouco, mas nós precisamos pensar aí também em prospecção, em estabelecimento de políticas públicas claras para fazer não só a prospecção, mas a extração, fazer todo o processamento e a própria logística de distribuição disso no Brasil. Então, eu não sei te dizer qual seria o break-even, se é 30-70, se é 80-20, se é 60-40, mas eu acho importante que o Brasil tenha aí uma parcela desse mercado. E um aspecto também dentro da sua pergunta é o seguinte, essa onda recente de bioinsumos, nos últimos 5, 6 anos, trouxe também dois fenômenos. Trouxe o fenômeno das startups, que foram incubadas especialmente em universidades ou outros centros geradores de inovações, e de investidores, que justamente são esses investidores que buscam investir em novos negócios, novas oportunidades. E aí vem uma coisa que me preocupa, eu vejo uma onda muito forte, talvez de forma bem leiga eu possa dizer o seguinte, muita gente viu a mesma oportunidade ao mesmo tempo. E aí vai ser a lei da selva. Os melhores, os que tiverem melhor ESG, melhor gerência, menores custos, melhor qualidade, acessarem melhor o mercado, vão sobreviver. Infelizmente, os demais vão ficar pelo caminho. Mas eu também não vejo isso como ruim, para mim faz parte, é parte de um processo de cunho capitalista, essa competição e essa sobrevivência dos mais aptos. Décio, você falou aí em investir, né, para ter gerência do nosso negócio e para garantir essa soberania, gerenciar nossos riscos. E queria mudar, trazer um outro assunto aqui, que agora no dia 29 aconteceu o Fórum do Desafio da Máxima Produtividade de Soja, do SESB, né? E o vencedor, ele teve 8.000 quilos por hectare, e teve alguns outros vencedores aqui regionais que obteve 2.900, em 2.900 hectares da sua propriedade, uma média de 5.700 quilos por hectare. A gente falou em investimento, em ciência, em genética, em bioinsumos, em novidades que tem aí no mercado que a gente tem trazido. O que esse produtor fez de diferente? Como, se eles conseguiram esse feito, isso é possível para outros produtores? E dentro dessa questão aí também, você teve em junho na Conferência Mundial de Soja, né, em Viena. Conta para a gente um pouquinho qual era o tema principal de lá, e para a gente falar um pouquinho da soja aqui. E aproveite para responder essas perguntas que são muito boas, mas já vá respirando, porque depois delas eu vou fazer a pergunta mais idiota que o senhor já ouviu na vida sobre bioinsumos. Se prepare. Aproveite para responder essas perguntas maravilhosas, que eu vou fazer a pergunta mais idiota que o senhor já ouviu sobre bioinsumos. Vamos lá, estou curioso, o Antônio. Letícia, vamos por parte então. O SESB, para quem não conhece, quem é da cidade talvez não conheça, e não tem obrigação nenhuma de conhecer, o Comitê Estratégico Soja Brasil. Eu sou sócio fundador do SESB, nós o criamos como ONG lá em 2008. É um grupo de profissionais, a maioria de nós somos agrônomos, mas outros não necessariamente são. E nós tínhamos uma visão de futuro em comum. Qual era essa visão de futuro? Que o mercado de soja era um mercado aberto, ao menos por até a metade desse século, até ao menos os anos 50, continuaria mantendo liquidez, e que o Brasil seria chamado realmente a atender a demanda crescente de soja no mundo. E nós antevíamos que, se nada fosse feito, nenhuma atitude fosse tomada, a tendência seria aumentar a produção de soja no país por expansão horizontal, por acréscimo de área, novas áreas.
e nós entendíamos que vinha aí uma onda muito forte, que é essa onda que está aí agora, exigindo maior sustentabilidade na produção agrícola, e uma das maneiras de você ser sustentável é realmente aumentar a produtividade, obviamente, em bases sustentáveis. E para isso, então, nós criamos esse desafio de máxima produtividade de soja para mostrar os limites. O nosso limite hoje chega perto, o recorde foi estabelecido há 5 anos atrás, de quase 9 mil quilos por hectare. E esse ano nós atingimos 8 mil. Obviamente que isso é uma conjugação de fatores, tudo tem que estar bem certo. O produtor tem que ter feito tudo certinho, o clima tem que correr bem, tudo tem que acontecer da melhor maneira possível para que isso aconteça. Agora, isso aí indica aos demais produtores o seguinte: ora, se fulano de tal, eu não vou nominar, porque cada ano nós temos aí atores diferentes que atingem essas altas produtividades, se ele consegue, eu também consigo, porque ele não está usando nenhuma bala de prata, ele está usando tecnologia disponível, ela é pública, está aberta, ele está usando produtos que estão no mercado, que podem ser adquiridos, não tem segredo nenhum. E aí eu já encaminho a resposta para a segunda questão, Letícia. E eu fiz absoluta questão de conversar, e agora eu vou nominar com o Gorgen, que é um grupo muito grande estabelecido lá no norte e nordeste do país, e que, por sinal, foi campeão da região nordeste, campeão da região norte, com fazenda em Tocantins, fazenda na Bahia. Mas quando eu fui cumprimentar, eu digo: olha, não vou te cumprimentar tanto por você ter atingido um recorde de produtividade nos 2 locais. Eu vou te cumprimentar por um outro fato que é um marco, gente. Nós precisamos realmente pensar, refletir nisso. A média de produtividade do Brasil, eu vou arredondar os números aí para não quebrar muito a cabeça, fica em torno de 60 sacos, 3.500 quilos por hectare. Aí, de repente, me aparece esse produtor que em 2.900 hectares, onde ele produz a sua fazenda, ele consegue 5.700 quilos por hectare. Este é um feito enorme, porque se nós conseguirmos, novamente, sem uma revolução, num processo gradativo de 10 anos, nos aproximarmos desses valores, veja bem quanta terra a gente poupa, quanto custo a gente diminui. Até porque, Antônio, você sabe bem disso, nós temos demonstrado no SESB que o aumento da produtividade ele é acompanhado com aumento de margem. Os custos sobem? Sim, os custos sobem, porém numa velocidade menor do que sobe a produção, forma aquela famosa boca de jacaré, né? Então, a margem do agricultor é sempre maior com altas produtividades. Então, se outros produtores conseguirem isso, é ótimo para o conjunto, é ótimo para o Brasil, para a competitividade brasileira. E, finalmente, a terceira pergunta, que normalmente o pessoal faz, Letícia, é o seguinte: não tem bala de prata. Se qualquer um de nós entrar agora lá no site do SESB, sesbrasil.org.br, e olhar os cases, tem toda a descrição do sistema de produção, ele não fez nada de diferente. O que ele fez foi o seguinte: ele fez com capricho aquilo que precisa ser feito. Ele observou as regras, ele observou as recomendações técnicas que emanam dos órgãos, que são atualizadas aí praticamente todo ano. Então, observando isso, ele atingiu essa produtividade. Agora, se você me pedir, mas tem alguma coisa aí que você aprendeu nesses 15 anos de SESB que pode fazer diferença? Eu digo sim. O solo. Você tem que tratar bem o teu solo. Tem que ser um solo com perfil profundo, bem trabalhado, com matéria orgânica, arejado. Você tem que trabalhar as culturas intercalares. Você coloca, por exemplo, pastagem, coloca braquiário, coloca milheto, nabo forrageiro, que tem um sistema radicular profundo que penetra até 2 metros. Então, isso permite que a água da chuva também percole, penetre no solo. Ou seja, quando tiver um veranico aí de 20, 25 dias, a raiz da cultura vai estar lá embaixo, vai buscar água mais embaixo, sofre menos.
Então, o solo é o início de tudo. Se o solo não estiver próximo da condição ideal, não tem outra tecnologia ou outras tecnologias que resolvam esse problema depois. Isso que o senhor está falando é algo que é recorrente, porque só que se fosse fácil todo mundo faria, né? Porque está muito claro, né, que a maior parte da produtividade ela não vem da tecnologia, ela vem do manejo, do fazer bem feito, do cuidar das coisas corretas, de se preocupar com sequências de determinadas culturas, cuidar do solo, cuidar enfim, processo, é gestão de processo. Às vezes as pessoas querem uma tecnologia mirabolante, né, que supostamente vai te entregar uma produtividade, uma variedade incrível e tal, quando na verdade, às vezes, fazendo um cuidado do solo, termina tendo mais resultado, né? Mas eu vou lhe fazer a pergunta mais idiota que o senhor já ouviu na vida sobre o assunto de bioinsumos. Porque eu não entendo nada do assunto, o senhor tem que entender que eu sou economista, eu tenho uma licença aqui para perguntar coisas idiotas a respeito disso. Mas eu lembro, quando a gente estudava lá na escola, biologia, que o máximo que eu fui foi estudar para vestibular de biologia, a gente sabe que existe um equilíbrio entre as bactérias, entre os fungos, entre os seres, de uma maneira geral, eles têm uma determinada interação, eles competem por gás carbônico, por oxigênio, por matéria orgânica, por umidade, eles competem por um monte de coisa. E a quantidade de cada população, de determinados seres, vai regulando o crescimento de outras populações em virtude da disponibilidade de nutrientes, de luminosidade, de água, enfim. Até aí eu vou. A minha pergunta é a seguinte: se eu colocar bioinsumos 1 ano, 2, 3, 4, eu não posso ter um desequilíbrio no meu solo lá na frente em virtude de eu estar colocando um determinado grupo de seres ali, de bactérias, de fungos, sei lá o quê, e eles impedem o desenvolvimento de outros que eventualmente também contribuam com a melhoria do meu solo. O que eu quero dizer é o seguinte: o homem não pode causar um desequilíbrio biológico ao ponto de que no início esse negócio vai bem, lá na frente nós podemos ter algum problema. E se isso existe alguma possibilidade de acontecer, isso está no radar, tem jeito de resolver essas coisas, enfim, eu pergunto uma pergunta de leigo, porque é um assunto novo e todos nós estamos aprendendo, e a gente sempre checa com aquilo que nós temos no nosso background, né? O meu background vai ter aí. Eu pergunto, será que não pode ter um desequilíbrio biológico lá, enfim, que possa gerar num certo espaço de tempo para frente um problema? Pode, mas vou me permitir um comentário, já que você falou que estudou biologia só no 2º grau. Eu estudei economia dentro da universidade e nunca esqueço do meu professor, que você deve ter conhecido, Humberto Vendelino Richter, lembro do nome dele até hoje. E embora agrônomo, gosto muito da tua área. Lembro de nome. Lembro de nome. Ele deve estar aposentado hoje tranquilamente. Mas o que é que ocorre? Realmente, na natureza, a tendência é o equilíbrio. Mas veja bem que o processo agrícola, e por agricultura entenda-se tanto agricultura quanto pecuária, ele representa um desequilíbrio. Quer dizer, no momento que a espécie humana deixou de ser nômade, deixou de ser extrativista, de caçar, pescar, tirar raízes, folhas, frutos, etc., e entendeu que ela podia cultivar ou cultivar plantas, criar animais, e se fixar, estabelecer isso como os primórdios das vilas, das cidades, né? Nós criamos um desequilíbrio, saímos daquele equilíbrio natural da vegetação nativa, das florestas, criamos um desequilíbrio. Então, a partir daí, mesmo que empiricamente no começo, e hoje já com ferramentas científicas, claro, você tem que monitorar esse desequilíbrio o tempo todo.
você tem que trabalhar o próprio ambiente para que ele favoreça aqueles organismos que são úteis. No caso de bioinsumos, você pode ter bioinseticidas, biofungicidas ou fixadores de nitrogênio ou solubilizadores de fósforo. Você tem que criar um ambiente favorável a ele e, tanto quanto possível, desfavorecer o ambiente para aqueles micro-organismos patogênicos, sejam bactérias, vírus, fungos, nematóides, etc. E, obviamente, quanto mais você investe nisso, mais você precisa monitorar. Então, sem dúvida alguma, Antônio, nós trabalhamos com isso, nós monitoramos o tempo todo, nós precisamos entender sempre as condições biológicas e ecológicas que favorecem um, desfavorecem outro, até porque isso faz parte do próprio controle de pragas. Você tornar o ambiente desfavorável para pragas é uma forma de controle de pragas. Mas a tua pergunta não tem nada de idiota, não. Ela faz todo o sentido do mundo. Então, se ela não é tão idiota, como parece não ser mesmo pela sua resposta, será que o pessoal não está se atirando muito nesse negócio sem talvez ter o melhor acompanhamento técnico? Será que nós não estamos vendo, ou pelo menos é isso que eu ouço, assim, a sinalização, não, você vai poder fazer seu próprio insumo em casa? Será que todas as pessoas vão ter condições? Porque parece ser uma coisa bastante complexa, não é uma coisa muito simples, tem toda uma ciência ali envolvida, tem todo um monitoramento. Será que a coisa é tão simples assim como parece? Ótima pergunta novamente, Antônio. A Embrapa, inclusive, monitorou isso aí. Nós temos dados de levantamentos efetuados em diversos locais do país e os resultados são apavorantes. Realmente, para você produzir um micro-organismo, seja um fungo, seja uma bactéria, o que quer que seja, são necessárias condições, são necessários equipamentos adequados, é necessário o conhecimento de operação desses equipamentos, é necessário o meio de cultura adequado, é necessário o que a gente chama de semente, ou seja, a quantidade original e a qualidade original daquele bioinsumo, uma bactéria ou um fungo, para que você possa fazer a repicagem contínua. Existe temperatura adequada, existe pressão adequada, existe umidade adequada. Então, eu absolutamente, e os meus colegas de Embrapa, de universidade, não pensam diferente. Nós não somos contra a chamada produção on-farm, desde que atendidas regras. E essas regras você precisa ter um responsável técnico, uma pessoa que tenha conhecimento para manejar aquilo, porque senão você arrisca pensar que tem um bioinsumo e você tem tudo menos aquele bioinsumo que você pensa, e por vezes nós encontramos bactérias ou micro-organismos, para ser mais amplo, patogênicos, e não só patogênicos a plantas, mas patogênicos a animais, inclusive patogênicos ao homem. Ou seja, você estava criando aí um risco de saúde para a família, para o aplicador e, eventualmente, para consumidores. Então, precisa ter assistência técnica, precisa ter controle de qualidade disso, então isso, em parte, é uma obrigação, um dever de quem produz, mas em parte também é um dever do poder público de manter uma fiscalização correta para que isso aconteça. Então, é uma preocupação que nós temos realmente. Acho que é possível, nós temos grandes grupos produtores rurais que estão fazendo isso e estão seguindo exatamente essa receita, estão contratando profissionais que dominam o assunto, colocando equipamentos, instalações adequadas, controle de processo, de produto, análises, controle de qualidade, e aí tudo acontece perfeitamente. Antes de devolver para a Letícia, eu quero lhe dizer que sua resposta me abriu um horizonte de entendimento do assunto. Enfim, a gente tem oportunidade de fazer muitas palestras por todo lugar, e volta e meia nós temos a oportunidade de dividir
os eventos com outras pessoas, e mais de uma vez eu ouvi palestras falando de bioinsumos que são extremamente animadoras, mas eu sempre fiquei com essa dúvida. Pô, será que esse negócio é tão simples assim? E hoje o senhor está falando, trazendo algo que eu acho que é muito mais importante do que para mim, é para os próprios produtores que estão acompanhando aqui o nosso programa. Esse negócio é promissor, esse negócio é bacana, isso tem futuro, pode nos ajudar muito em produtividade, em redução de custo, maravilhoso. Mas não é uma poção mágica, que a pessoa vai ali, larga o pozinho, pim, as coisas acontecem. Não, tem todo um processo que precisa ser muito bem cuidado para que, eventualmente, isso não se volte contra justamente a produtividade, em primeiro lugar, que é o que se busca, e até num limite, um problema ambiental, seja em relação à fauna, seja em relação às próprias pessoas que vivem no entorno. Não, inclusive, outra questão que não é técnica, ela é sociológica ou psicológica, que é você levar ao descrédito da tecnologia, porque uma série de insucessos ele perpassa, hoje, principalmente com redes sociais, passa para o vizinho, passa para a comunidade, e pode levar ao descrédito, e o que pode ser uma grande ferramenta, nós arriscamos perder essa ferramenta por conta disso. Perfeito. A gente aqui faz, né, os bioinsumos já faz alguns anos, e eu lembro desses desafios bastante no início, né? A parte da limpeza, a parte da temperatura, e essa profissionalização, ela é imprescindível. Porque senão você faz um ano, você não faz outro, você não produz. Eu lembro tanto que demoramos para também garantir o meio de cultura, e é interessante, mas a gente sempre combina também com os químicos, né? Tem área que você faz parte de um, parte de outro, né? Eu acho que temos muito a evoluir aí como produtores, mas é muito bom ouvi-lo. E eu queria trazer um assunto aqui, Antônio, hoje ouvindo você aí de manhã, que eu sempre ouço também às 6 horas da manhã, da parte econômica, a gente falar um pouquinho do preço das commodities, mas antes disso, eu vou voltar para a parte de energia e contar uma curiosidade aqui. Eu tive no Canadá um mês agora, né, entre estudo e algum trabalho também, conhecendo escolas, métodos pedagógicos diferentes, e agora o que mais me impressionou é a importância que eles dão para a educação de crianças ainda muito pequenas. Então, você vive educação nas férias, eles estão de férias lá, mas eles fazem o summer schools, você vai num parque, tem educação para todo lado, você consegue fazer o que você quiser, experimentar muita coisa, algumas de graça, outras pagas, mas a educação está na veia, está no dia a dia da criança. Aquela criança não tem jeito de sair de casa sem ser extremamente estimulada no meio da natureza, principalmente onde a gente estava lá, era em Calgary. E meus filhos ficaram fazendo curso na Universidade de Calgary, e eu, de 8 anos, isso me surpreendeu, tinha um curso na área de engenharia, então no prédio de engenharia da própria universidade, eles disponibilizam lá todos os laboratórios e de robótica e tudo, e ele estava fazendo um curso sobre energia. Então, eu até pedi para alguns amigos aqui que me ajudaram mandando, né, toda a parte da matriz energética brasileira e quão renovável nós somos no Brasil, para que eu pudesse ajudá-lo a passar isso no curso de um menino de 8 anos de idade. E os professores muito interessados, falaram sobre o Brasil lá, a gente pôde levar um pouquinho do Brasil, mas eles montaram uma maquete com energia eólica, energia solar, e parte dos rios, e a biomassa, coisas do lixo também, a produção de gás através do lixo, e então coisas assim extremamente interessantes que instigam a educação. Então não é só ver, é fazer, né? É montar, é treinar. E nessa linha eu queria trazer, já que o petróleo impacta diretamente, né, os custos de produção brasileiros, eu queria trazer essa pergunta para o Décio e já encaminhar para você também, Antônio, falar um pouquinho
das outras intempéries que impactam o preço das commodities agrícolas, mas o petróleo está há 4 semanas consecutivas com elevação de preço, e a gente fica na dúvida aqui até quando a Petrobras vai conseguir segurar esses preços com as últimas políticas implementadas, se isso vai ser possível, que isso afeta diretamente o agronegócio. A gente está com guerra na Rússia e da Ucrânia, as pessoas boicotando, né, a Rússia pelas últimas ações que ela teve de destruir portos e a maneira como ela está conduzindo essa guerra. Então, é uma preocupação que a gente tem aí, até quando a Petrobras vai conseguir segurar isso, e essa onda prejudicando, né, os próprios acionistas com o descasamento dos preços. Na realidade, eu não tenho como responder essa pergunta, Letícia, mas eu vou colocar mais fogo aí para o Antônio. Até quando? Essa resposta é bem fácil, tá? Muito mais fácil do que as que o professor Décio nos deu. Até enquanto ela tiver caixa. Até enquanto tiver caixa. Isso dura um tempo. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Enquanto o Tesouro estiver disposto a bancar essa diferença, está tudo certo. Se mudar a política de dividendos da Petrobras, do modo que ela repasse menos dividendos para os acionistas, o maior acionista é o governo federal. Então, o que acontece? O governo federal precisa daquele dinheiro para fechar as suas contas. Se o governo federal não tem aquele dinheiro para fazer essa política de preços da Petrobras, porque veja, eu não preciso intervir diretamente. Basta eu fazer uma política de preços que não acompanhe as flutuações. Aí eu não distribuo os dividendos. O principal acionista é o governo federal. Falta dinheiro no caixa do governo federal. O que o governo federal faz? Aumenta os impostos. É simples. Ou seja, não tem mais margem para aumentar impostos. Tem, Décio. Tem. Pior que tem. Nós não temos mais paciência para aumentar imposto. E aqui eu vou dizer um negócio também sobre reforma tributária. Na semana passada, o IPEA largou um estudo que eu achei muito interessante, um estudo bem fundamentado. Eu não concordo 100% com os resultados, porque eu acho impossível saber aqueles, mas eu acho que eles chegaram mais perto que dá, tá? Não importa. Fechado esse parênteses, eles chegaram na seguinte conclusão, que hoje, para equilibrar as finanças públicas municipais, estaduais e federal, nós precisaríamos uma alíquota de CBS e IBS que somadas daria 28%. E foi um escândalo. As pessoas ficaram indignadas. Várias falaram comigo. É um absurdo. Onde é que já se viu? Vai pagar 28%. Nós não vamos aguentar isso daí. E eu perguntei, não vão? Não vão. Tem certeza? Tem. Tu tá pagando entre 17% e 19% de alíquota de ICMS, dependendo do estado, de alíquota modal, de 17% a 19%. Tu paga 9,25% de PIS/COFINS. Vamos pegar os 19% só para fazer as contas, já está em 28 e 25%. Eu ainda não botei o ISS e eu não botei o IPI. Ou seja, você já está pagando isso. Só que tem uma diferença. Num sistema como nós temos hoje, o imposto é calculado por dentro. Então, digamos que eu quero comprar esse objeto. Esse objeto, eu chego na loja e o vendedor me diz, não, isso aí custa R$150. Eu compro ou não compro. Acho barato, acho caro, eu compro. Ou não compro. Num sistema de IVA, eu vou conseguir saber quanto que isso aqui é o valor de fato do equipamento e o quanto é imposto. E aí eu começo a criar uma geração de pessoas que têm cidadania fiscal. Ou seja, pessoas que sabem o quanto elas estão pagando de impostos. E ao saber o quanto estão pagando de impostos, sabem o quanto está custando a elas pagar esses impostos. E elas começam a exigir serviços públicos de maior qualidade e gastos públicos mais organizados. Porque, do contrário, quando a gente diz, isso aqui custa R$150, muitas pessoas acham que quem está pagando o imposto é a empresa. Não é a empresa, quem está pagando é quem está comprando. A diferença é que é por dentro. Quando eu calculo por fora, o imposto fica ali
bem claro. Então, por isso, Letícia, que uma política de preços de combustíveis da Petrobras que não acompanhe as flutuações de mercado do petróleo, ela tende a estourar em algum lugar. O primeiro lugar que deve estourar vai ser nos dividendos dos acionistas. Por isso que a Petrobras já está se agilizando para fazer uma mudança na política de preços, aliás, a política de dividendos, aonde o maior interessado é o próprio governo federal. Se o governo federal não receber esses dividendos, ele vai ter que buscar para fechar as contas em outro lugar, que pode ser no aumento do endividamento, que não estoura nesse governo, mas estoura lá na frente, ou pode ser no aumento da carga tributária. Vou dar outro exemplo para vocês, para ver como está toda hora vindo imposto e a gente está aceitando. O ministro da Fazenda, ele propôs a tributação sobre as bets, sobre as empresas que fazem apostas. Eu, Antônio, sou 100% favorável. Toda atividade econômica tem que contribuir com impostos. Porque se eu dou isenção para João, eu cobro mais de Pedro e de Maria. Então, eu preciso que todas as atividades paguem. Até aqui tudo certo. O problema é que o governo quer criar a tributação sobre as bets, fez uma MP trazendo para 18%, e eu pergunto por que não vai diminuir o imposto em outro lugar? Já vai criar o imposto sobre essa nova atividade econômica? Vai. Então, diminui para as outras. Mas não, é sempre mais impostos, mais impostos, mais impostos. Por quê? Porque de trás tem sempre mais gasto, mais gasto, mais gasto, e o governo conseguiu fazer a façanha o seu quinto mês de déficits primários. Agora, a última leitura, quase 49 bilhões de déficits. O déficit meu, seu, Letícia, do professor Décio, de todos aqueles que nos acompanham. Em algum momento, esse negócio tem que ser financiado. E ele é financiado com o dinheiro da sociedade, que é quem paga todo esse negócio. Então, por isso que eu sou muito cético com essas coisas, porque, infelizmente, o povo brasileiro, pelo nosso sistema tributário absolutamente caótico e incompreensível, as pessoas, em média, são muito fáceis de serem enganadas quando os governos querem gastar mais que arrecadam e tocar a tributação mais para frente. Isso, Antônio, eu lembro da sua análise falando do manicômio fiscal, né, do nosso sistema fiscal brasileiro, o sexto pior país do mundo. Você me fez uma pergunta difícil, agora eu vou fazer uma pergunta difícil para você. Me diz uma coisa, você é uma estudiosa da questão da educação, e eu não tenho dúvida, e não é porque você é minha colega, minha amiga, minha colega aqui da bancada, que eu vou dizer o que eu vou dizer, mas eu faço questão de dizer para a nossa audiência. A Letícia é uma das mulheres mais importantes da educação brasileira. Uma das pessoas mais importantes para a educação brasileira no Brasil é a Letícia Jacinto e toda a sua equipe, que ela lidera lá do De Olho no Material Escolar, que estão fazendo a diferença. Não no contraponto, não na briga, não, mas na elevação da qualidade da educação brasileira. Não é algo destrutivo, é algo construtivo. E um dia o Brasil vai perceber a importância desse movimento que ela lidera. E, Letícia, você, todo o intervalo, todo o break de meio de ano, você, o Tião, que é outro querido amigo, e sua família, como um todo, vocês fazem viagens de estudos familiares, o que é um exemplo muito bacana de ser seguido. Quando você vai num país como o Canadá, que tem o summer break lá deles, e ainda assim eles continuam buscando educação, buscando informação, não te dá um pouco de medo isso? De que as crianças brasileiras, num futuro não muito distante, elas estejam numa distância educacional de crianças que são educadas no primeiro mundo, uma distância tão grande que fica quase impossível de buscar? Antônio, eu acho que a principal vamos voltar um pouquinho, né? Acho que com a inteligência artificial, com todos esses desenvolvimentos da tecnologia, a informação ela vai ser muito rápida,
né? Hoje o professor Décio trouxe também essa parte das biotecnologias, como isso tem avançado, como é rápido, como que a gente vai ter que acompanhar. Então, eu acho que o mundo está numa mudança grande em relação à estrutura educacional. Não é só o Brasil. Mas o que a gente vê de diferença e de gap é a valorização que você dá para a educação, para as vivências, para as multidisciplinas, e como você continua desenvolvendo através da paternidade, da maternidade, ou através também dos professores e das escolas. O interesse por descobrir, por viver, por experimentar algo diferente, de diversas áreas, e assim, a oferta é muito grande. Então, aí sim, porque eu acho que o ser humano, mesmo com o advento da inteligência artificial, eu acho que o ser humano ainda vai ser a peça principal, né, o agente principal, mas para isso, ele vai ter que ter uma série de coisas desenvolvidas em si mesmo, para que ele consiga trazer o que só o humano tem, essa sensibilidade, essa percepção, então a gente tem que, através da educação, conseguir passar isso para as crianças. Então, eu não acho que é um desafio só brasileiro, existem metodologias novas, eu tive lá conhecendo uma metodologia até que tem uma parceria aqui com a Fundação Nishimura, e eles são completamente disruptivos. No Canadá, o governo ele dá um certo valor, uma quantia em dinheiro para os melhores alunos das diferentes escolas. Então, os que se destacam recebem uma quantia até para ajudar no próximo passo, né? Parece que as escolas têm uma média de 10% de alunos que recebem, o dele é 95% dessa escola. Recebem esse valor de tanto que essas crianças se diferenciam. E qual é a diferença da metodologia? É a parte pedagógica, é o olhar para o aluno, é empoderar esse aluno, primeiro com ferramentas, que é o que está faltando aqui no Brasil, está faltando o básico, né? Ferramentas de material didático que contenham fontes científicas. Então, a gente realmente está buscando assim, o básico do básico ainda, né? E lá ele já tem essa experimentação. Mas também, Antônio, gera oportunidades para a gente. E eu acho que você foi muito generoso, na verdade. Eu acho que existem grandes pessoas aqui junto no De Olho, tocando isso junto. O professor Décio aqui é um grande apoiador nosso, ele revisou o material didático que o governo comprou no último ano, e além de tantas palestras e estar conosco aqui, mas acho que a gente tem muita coisa para levar, e a Embrapa é uma delas, levar assim, para a criança perceber, né, fazer, viver. Então, geram grandes oportunidades para nós brasileiros entrar nessa evolução aí. Mas obrigada pela pergunta aqui, que deu para contar um pouquinho do que a gente tem visto lá. Bacana. E nós temos bem pouquinhos minutinhos ainda. Eu só tenho mais uma perguntinha para o professor Décio, que eu não vou conseguir dormir sem ela. A questão dos insetos, da alimentação com insetos que está crescendo no mundo. Que maluquice é essa? Por que isso está acontecendo? Porque nós temos um problema de segurança alimentar ou é alguma coisa relacionada ao hábito? Na realidade, não tem uma resposta única para isso, Antônio. O que está acontecendo é que as pessoas estão olhando para o futuro e vendo como é que nós vamos alimentar 10 milhões de pessoas daqui a meros 30 anos, sendo que hoje, além da população mundial em si, nós temos um contingente estimado pela FAO em torno de 830 milhões de pessoas que têm deficiência nutricional, de alguma forma não têm atendido a sua necessidade nutricional. Então, se ficam buscando alternativas, até porque nós temos alguns fatores que vão interferir na agricultura, na pecuária do futuro. E o principal deles são as mudanças climáticas. A gente não sabe exatamente com certeza o que vai acontecer, a gente só sabe que vai acontecer e que vai ser prejudicial. Talvez para surpresa de muita gente, na revisão que eu fiz, nós descobrimos aí que cerca de 2
bilhões de pessoas no mundo, veja, gente, isso é um quarto do mundo, de alguma forma já consomem insetos. Eu tive a oportunidade, obviamente que eu não consumo isso cotidianamente, porque não existe disponibilidade, não existe mercado para isso no Brasil. Mas quando a gente vai para... Não é só na Ásia, não, que é o local onde mais se consome insetos, mas mesmo na Europa, nos Estados Unidos, existe oferta, isso está no cardápio. E para o pessoal que torce o nariz, é bom lembrar que insetos eles têm exoesqueleto. O que é exoesqueleto? Nós humanos temos endoesqueleto, o esqueleto está por dentro, os músculos recobrem o esqueleto. Nos insetos, o esqueleto está por fora, o que dá sustentação ao corpo está por fora. Mas não é só nos insetos, na lagosta também, nos camarões também. E nós comemos e gostamos, e custa caro, lagosta, siri, camarão, etc. Então, com insetos acontece a mesma coisa. Insetos são relativamente fáceis de produzir, tem um alto teor proteico, tem diversidade proteica, diversidade energética, e está sendo considerado uma grande opção, além dos consumidores tradicionais, como eu falei, Ásia, África, está entrando como nichos de mercado, de alta gastronomia em diferentes países. Mas, embora você não tenha perguntado, Antônio, nós temos outra questão também no radar, que é o seguinte, é a produção de células, a fermentação de células, que te permite produzir carne bovina, carne suína, carne de frango, inclusive peixe, carne de peixes, em laboratório, sem você precisar de área de campo, sem precisar dos animais, sem precisar de abate, de instalações frigoríficas. Então, esse dueto aí, ele mostra o seguinte, o mundo está buscando alternativas, isto reconfigura o consumo, sim, reconfigura o consumo, mas reconfigura muito a parte produtiva. Então, nós, do agronegócio, precisamos estar muito atentos a essas modificações, elas vêm devagar, vêm na surdina e avançam rapidamente. Eu lembro que quem me chamou a atenção disso foi o nosso amigo Blairo Maggi, logo depois que saiu do Ministério, uma das viagens que ele fez para a Califórnia, e de lá ele me ligou, Décio, eu estou comendo aqui um hambúrguer de carne artificial. E começou a justamente aventar com a visão de futuro que ele tem, diz, olha, nós precisamos estudar muito bem e atentar muito bem para isso, porque isto reconfigura os negócios, os agronegócios, não de imediato, mas reconfigura para o futuro, e nós temos que pensar como é que isso impacta, porque a produção de carne por fermentação ou por produção de células não afeta só a pecuária, afeta a agricultura também, porque de onde vêm as rações para produzir aves, suínos e grande parte do gado confinado? Vem de soja, vem de milho, vem de cereais, vem de grãos, de oleaginosas. Então, são questões que nós temos que, desde agora, dedicar muito estudo, muito pensamento e ver como é que nós vamos trabalhar esse futuro que se desenha aí. Essa é uma aula grande aqui para nós. Estamos encaminhando agora para o final. Eu queria só falar aqui um pouquinho dos internautas. Tem muitos participantes com a gente hoje. Agradecer o Moisés, que falou aqui bastante com a gente. Ele trouxe aqui a ciência, o conhecimento, a informação da faculdade na vida do técnico e engenheiro agrônomo, bem como essa informação do professor Décio Luiz Galzoni e outros grandes mestres, como o Tejon. E o equilíbrio tem na sua própria base filosófica o conceito intrínseco de desequilíbrio como parte do processo. Um poste é fixo, a natureza é equilibrada. Isso aqui foi enquanto a gente estava comentando sobre os bioinsumos. Então, muita participação aqui do Laser, da Cris, Moisés, e agradecer a todos, o Nicolau Cafá, que está sempre conosco aqui. Parabéns, colega Décio Galzoni, pelas excelentes explicações. E obrigada pela participação do nosso ouvinte. Eu queria passar a palavra para o Antônio poder fazer os agradecimentos aqui finais. Tá bom, então nas minhas considerações finais eu quero agradecer, Letícia, ao professor Décio por ter nos dado de fato uma aula
Muito obrigado, professor Décio. Nós temos muitos programas ainda para conversar, porque os assuntos são todos muito ricos, todos falam do futuro, né? Nós temos que nos preocupar com o futuro. Eu gosto da ideia do Brasil ser um líder no agronegócio, de muito em breve ser o maior produtor de grãos do mundo. Tudo isso é sedutor, é maravilhoso. Só que a gente sempre tem que cuidar com o sucesso, para que o sucesso não seja um bloqueio do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. E todos os assuntos que foram tratados hoje aqui no programa foram assuntos do futuro, de como nós precisamos estar atentos para de fato termos uma liderança e mantê-la ao longo do tempo. Então, eu quero agradecer muito a nossa audiência, agradecer muito o professor Décio por ter estado conosco aqui e dizer que em breve nós teremos uma mudança na taxa de juros. O Brasil vai começar a baixar os juros, Letícia, vai começar a baixar os juros, professor Décio. Só que o Banco Central tem sido muito cobrado a baixar os juros. Eu quero lembrar que nessa semana que passou, Estados Unidos subiu os juros, Europa subiu os juros, Inglaterra vai subir os juros nessa semana, e nos últimos 45 dias, 25 bancos centrais subiram os juros. Será que todo mundo está errado? É só o governo brasileiro e a Miriam Leitão que estão certos? Essa é a nossa reflexão para a semana. Obrigada, Antônio. Vou passar a palavra para o professor Décio para fazer as considerações finais. Bom, em primeiro lugar, Letícia e Antônio, muito obrigado pelo convite. Foi realmente um prazer dialogar com vocês, com quem nos acompanha aí pelas redes sociais, e dizer que eu estou sempre à disposição. Isso faz parte, eu gosto muito desse trabalho. E dizendo de outra forma o que você colocou, Antônio, embora a frase conste do nosso hino, nós não podemos deitar eternamente em berço esplêndido. Nós temos que estar permanentemente atentos. O que é uma oportunidade para um é uma ameaça para outro. Isso tudo que eu coloquei de novos alimentos é uma oportunidade para uma série de empresários, mas é uma ameaça ao status quo do agronegócio brasileiro. Nós temos que ver como é que nós lidamos com uma realidade emergente. Então, isso é muito importante. Eu acho que programas como esse têm justamente esse condão de chamar a atenção da sociedade para que todo mundo reflita e internalize essas questões. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Décio. Obrigada, Antônio. Na verdade, foi realmente um grande prazer tê-lo aqui conosco hoje, essa aula, e eu vou fixar aí o que vocês dois falaram, né? A gente conversou aqui hoje de futuro, e é muito bom trazer num programa, né, fazer um programa com diversas polêmicas que a gente tem aqui no Brasil, inclusive econômicas, né, Antônio? Mas a gente poder falar de futuro, falar de inteligência artificial, falar de bioinsumos, de biotecnologias, de genética, e o professor Décio conseguiu trazer para a gente inúmeras informações aqui, muito importantes para o agro brasileiro. Obrigada. Obrigada a todos os internautas. Até segunda-feira que vem.